vou falar sobre essa questão do orçamento público, a necessidade de uma auditoria da dívida, para que tenhamos recursos para o cumprimento dos direitos sociais, para o atendimento às necessidades sociais dos brasileiros, né? Mas eu queria começar essa abordagem a partir de uma brevíssima análise da conjuntura internacional, principalmente da conjuntura financeira internacional. Porque para compreender, né, qual é o papel da dívida pública no mundo hoje, nós temos que recorrer ao que está acontecendo lá fora, atualmente, e porque essa crise ajudou a compreender muita coisa, né? Foi uma crise muito forte, ela está sendo, né, uma crise muito forte, e ela ajudou a compreender muita coisa. Então, eu vou começar a partir de uma breve conjuntura das finanças, né, internacionais, porque a crise está marcada por uma crise da dívida dos países mais ricos do mundo, e a partir daí a gente entra na análise da situação do endividamento brasileiro. Bom, todos têm ouvido, acompanhado nos jornais, que nós vivemos uma grande crise financeira, mas essa crise não é só financeira, né? É uma crise social sem precedentes, com milhares, milhões de pessoas morrendo por dia de fome, num mundo em que os alimentos são suficientes para alimentar muitas vezes os habitantes do planeta. Uma crise alimentar, porque os alimentos passaram a ser motivo de especulação nas bolsas, não é? Uma crise ambiental, agora é o próprio planeta que nos coloca a urgência de refletir sobre esse modelo econômico, que não tem limites para explorar as pessoas, para explorar as riquezas do planeta e tudo mais. E tudo isso é decorrente de uma crise de valores, porque se houvesse respeito pela natureza, respeito pelas pessoas, né? Respeito pelos outros seres que coabitam este planeta conosco, o mundo não estaria como está, né? Então, é uma crise de valores, e essa crise ela vem exacerbada por um grande poder de um ente chamado mercado. Quem é esse mercado, né? Nós vamos, durante a palestra, dar alguns dados que nos permitem identificar algumas coisas. E mais, um grande poder da mídia, principalmente da grande mídia, comandada por esse mesmo poder econômico, né? Um esgotamento do modelo capitalista. Porém, esse modelo capitalista não vai se dobrar, não vai se render e admitir que está esgotado. Ele vai procurar todas as formas possíveis e imaginárias de se reciclar e continuar com a acumulação. Tá atrapalhando. Tá, por favor. Acho que é só chegar a caixa um pouquinho para cá. Deu? Deu? Obrigada. Nesse debate, eu vou procurar concentrar na questão, no aspecto financeiro dessa crise, tá? Mas todo mundo já está aí consciente, né, ligado nos outros aspectos que nós temos que nos preocupar. O que pouco se fala da crise financeira é quais foram as causas dessa crise. Se vocês abrirem qualquer grande jornal hoje de economia, em qualquer parte do mundo, o jornal vai estar abordando a crise da dívida dos países, concorda? Todo mundo vai estar falando da crise da dívida. Mas essa crise não começou como uma crise da dívida, né? Só um aviso, eu vou deixar essa palestra aqui para vocês, então não precisa ficar muito preocupado em anotar, tá? Vai ficar aqui para vocês usarem, reproduzirem à vontade. A crise começou localizada no setor financeiro. Por quê? A partir de uma desregulamentação do funcionamento desse mercado financeiro. O que é essa desregulamentação? Nós temos que voltar um pouquinho lá naquela crise de 1929, que todos se lembram, da quebra da Bolsa. Logo após aquela crise, foram instituídas várias organizações para regular
o funcionamento do mercado financeiro, inclusive normas, né, leis, para que qualquer papel circulasse no mercado financeiro, em qualquer bolsa de valores, fosse negociado como um ativo financeiro, ele tinha que cumprir determinadas regras. E os emitentes desses papéis também tinham que cumprir determinadas regras, muito rígidas. Então, se uma empresa, não é, vamos supor, o professor David, tem uma empresa, ele quisesse colocar ações da empresa dele no mercado, ele teria que comprovar a existência da empresa, comprovar o montante do capital, comprovar como que ele calcula aquela parcela do capital, que é aquela ação que ele vai colocar no mercado. Da mesma forma, os títulos de dívidas, todas deveriam ser fundamentadas, seguir diversas regras, garantir que a oferta fosse pública e uma série de coisas. O que aconteceu a partir da década de 90? Principalmente. Antes os bancos já vinham fazendo um pouco isso, mas a partir da década de 90, eles pisaram no acelerador. Eles começaram a lançar um tipo de papel que se chama derivativo. O que é o derivativo? O derivativo, como o nome diz, ele deriva de um ativo. Ele é uma aposta. O banco faz uma aposta. No início, como é que foi vendida essa ideia? O derivativo vai resguardar aqueles que fazem negócios futuros. Por exemplo, uma colheita. Um agricultor quer vender a sua colheita antecipadamente. Mas lá na frente, quando ele colher de verdade e ele for receber de verdade, o preço daquele alimento pode ter variado. A mesma coisa, um exportador ou importador. O câmbio pode ter variado lá no futuro, quando ele for efetivamente receber, tá certo? Então, inicialmente, o derivativo foi um papel financeiro criado pelos bancos para contrabalançar esta variação futura, tá? Até aí, até que é uma aposta, quer dizer, outra pessoa do outro lado poderia dizer, ele está vendendo por X, apostando que o câmbio vai cair, pois eu vou apostar que o câmbio vai subir, vai valorizar. Então, alguém vai ganhar e alguém vai perder. Até aí, não tem muito problema. O problema começa com a tal da alavancagem sobre esses derivativos. O que é a alavancagem? É a possibilidade de apostas em cima dessa aposta. E uma tremenda especulação que há pouco tempo, numa entrevista lá de um economista norte-americano, o repórter perguntou, mas qual é o limite para esses derivativos? E o economista banqueiro disse, coloque um espelho na frente do outro. Vocês já estudaram física, vocês sabem. O que acontece com um espelho na frente do outro? Leva ao infinito. Leva ao infinito. Então, são apostas para lá e para cá. Então, diante dessa desregulamentação, tá? Uma revogação de leis, etc., do mercado financeiro, os bancos inicialmente começaram a fazer essas apostas antes de revogar a lei. Depois eles pressionaram para revogar. Diante disso, hoje a estimativa de negócios com derivativos no mundo supera muitas vezes o PIB mundial. Então, uma tremenda bolha. Qual o respaldo dessa bolha? Qual o respaldo? Nenhum. São apostas. Só que essa bolha justificou a contabilização nos bancos, né, desses papéis. E eles usaram esse ativo furado, sem respaldo, sem lastro real, para fazer empréstimos, para fazer negócios. Isso levou os grandes bancos a correrem risco de quebra. E qual foi a decisão dos países ricos? Esses bancos são grandes demais para quebrar. Tem até livro com esse nome. Too big to fail. E Europa e Estados Unidos se endividaram para salvar os bancos, né? Esses bancos continuam abarrotados desses papéis podres, desses ativos tóxicos. E para que eles tenham como operar,
foi autorizada a criação dos bad banks, dos bancos podres. Se vocês entrarem no Google com bad banks, vocês vão resgatar muita literatura interessante que não é divulgada. São verdadeiros armários. Existe hoje um verdadeiro mercado bancário, mercado financeiro paralelo, composto por esses bad banks e por esses ativos tóxicos. É fundamental compreender isso para compreender as verdadeiras razões da crise e compreender como nós precisamos nos defender, porque esse lixo, esses papéis podres estão sendo transferidos para o Brasil. Né? Bom, eu gosto de deixar essa notícia porque ela prova que lá no início de 2009, logo depois do estouro da bolha, os países europeus não estavam em crise da dívida. Tá? Eles já tinham uma dívida elevada, mas como os juros lá eram infinitamente baixos, próximos de zero, eles não tinham muito problema com essa dívida. Essa notícia mostra que o salvamento dos bancos europeus poderá empurrar a União Europeia para uma crise. Não é? E foi o que aconteceu. Então, eu dou esse exemplo, eu começo com esse exemplo para mostrar a utilização do instrumento do endividamento público de forma equivocada. Porque eu pergunto para vocês, essa operação de alavancagem que os bancos fizeram em cima de derivativos sem lastro, o Estado pode assumir isso como dívida pública? Eu pergunto para vocês, isso é dívida pública? Não é. Né? Só que foi assumida como dívida pública. E, então, nós cunhamos esse termo, sistema da dívida. Por quê? Essa operação se deu, não foi por uma mera decisão deslocada de todo um sistema econômico em que o setor financeiro tem um super poder, um sistema político em que os políticos, em grande parte, têm as suas campanhas financiadas por esse setor financeiro e todo um esquema econômico, financeiro. Então, é um sistema, não é uma decisão isolada, tomar uma dívida. Não é. É todo um sistema interligado. Esse dado aqui, que essa tabela está, inclusive, reproduzida nesse folheto que eu distribuí para vocês, porque ficou muita informação na tela, é o resultado de uma auditoria inédita feita pelo Departamento de Contabilidade Governamental nos Estados Unidos. Ela mostrou que o Fed, o Banco Central norte-americano, injetou mais de 16 trilhões de dólares nos bancos. 16 trilhões, gente, de dólares é uma cifra superior ao PIB norte-americano. O PIB norte-americano, 14,5 trilhões, mais ou menos. É muito dinheiro. Só o Citigroup recebeu 2,5 trilhões. Isso dá uma pista do tamanho da bolha que estava alojada nesses bancos, né? E eu deixo aqui também para estimulá-los a estudar e ver quem está comandando o mundo, né? Por que o mundo está tomando essa direção de financeirização? 3 acadêmicos, o mais popular é o professor Batiston. Inclusive, se vocês entrarem no Google com Batiston 2011, vocês vão resgatar todo o estudo que ele fez com um grupo de estudantes. Eles pesquisaram nada menos que 43 mil maiores empresas. Ao investigar essas 43 mil maiores empresas, eles detectaram 1 milhão de ligações de propriedades. E foram segregando a pesquisa para encontrar quem controlava quem tinha o controle dessas grandes empresas. Encontraram que 75% do core, que é o coração, que é o núcleo dessas empresas, eram entidades financeiras. 75% da propriedade dessas eram 147 empresas nas mãos de empresas desse centro, desse núcleo. Pouco mais de 50 empresas do setor financeiro
detém o controle desse núcleo. Então, são 50 empresas financeiras comandando os negócios no mundo. E quando a gente vai olhar o nome, vocês conseguem ler aqui? Ó, olha o segundo. E olha aí nessa lista. Estão todos nessa lista aí que receberam dinheiro. Então, vocês estão vendo? Quem está controlando os negócios no mundo estão aí nessa onda dos derivativos. E por isso é que eles colocam as principais nações do mundo de joelhos para injetar recursos. Agora, qual tem sido a consequência? Depois que essa crise financeira localizada nos bancos foi transferida e se transformou numa crise da dívida sem precedentes no continente europeu e nos Estados Unidos. Quais são as medidas adotadas? Medidas de austeridade fiscal. O que é isso? Corte de gastos sociais, congelamento e redução de salários, demissões em massa. Eu tive a oportunidade de ir à Grécia em maio do ano passado. O movimento mais atuante era o movimento das mulheres. Porque a primeira medida de austeridade foi demitir as mulheres. Porque isso aí permitiu duas economias, entre aspas. A primeira foi o fechamento de todas as creches. Se as mulheres não estão trabalhando, elas olham seus filhos. E a segunda foi a redução drástica dos serviços de assistência social. As mulheres não estão trabalhando, elas são muito caridosas, elas vão fazer o trabalho de assistência social de graça. Então, isso aí provocou uma revolta, né, dos movimentos feministas na Grécia, né? O ministro de saúde da Grécia chegou a fazer um pronunciamento público diante do suicídio de jovens, desesperados, há meses e meses e meses sem emprego e sem esperança. E ainda sofrendo uma desmoralização inaceitável da grande mídia corrupta, financiada pelo setor financeiro, de que grego não gosta de trabalhar. Então, ainda humilhados, não é? Como fazem, né? Como gostam de fazer. É até bom falar isso, né? Em relação aos brasileiros, povinho. Que mané povinho? Né? Nós temos que parar com isso, né? Parar de contar essas... de reproduzir essas coisas que são criadas para humilhar as pessoas e não encorajá-las para que elas assumam o poder cidadão que cada um tem, não é? E tudo mais. Mas, enfim, essas medidas de austeridade provocaram um drama social na Europa, uma tragédia, pessoas suicidando em praça pública, não é? Mas lá, muita reação popular. O povo está nas ruas, em todas as cidades, protestando. Mas está adiantando? As medidas estão sendo aprovadas. Agora, nós acabamos de assistir uma eleição na França e na Grécia, tentando mudar o rumo do dirigente, né? Vamos ver, vamos acompanhar. Muitas iniciativas populares, inclusive da Auditoria Cidadã. Ano passado, eu fui várias vezes convidada lá, inclusive para dar mini cursos, para encorajar movimentos sociais a formar núcleos da Auditoria Cidadã, para investigar, porque eles sabem que essa crise não foi provocada por um recurso, um endividamento que o país recebeu. Isso foi outra... Eles não veem a contrapartida dessa dívida, mas eles não tinham a experiência de como investigar isso. Como o nosso movimento da Auditoria Cidadã já existe há 12 anos, né, nós estivemos lá dando a nossa contribuição, estimulando, encorajando, e hoje já tem comissões de auditoria na Grécia, na Irlanda, na Islândia, Portugal, França, Bélgica, Itália, Espanha, todos já estão se formando. Graças a Deus, o que é muito bom, né? Mostra que é a luta. E agora a gente quer ter esses lucros nos estados, né? Qual é o discurso das autoridades do FMI e do Banco Mundial que eu tive a oportunidade de ouvir pessoalmente na última reunião da UNCTAD que participei em novembro do ano passado? Eles dizem que o risco de contágio da crise europeia para os países em desenvolvimento já está dado. Eles já falam no risco de contágio como algo assim, que já está consumado. E eles explicaram esse risco
como o aumento, devido ao aumento dos canais de contágio. Então, nós começamos a investigar que canais de contágio seriam esses. Além das alterações de normas, que é uma pesquisa que os professores aqui podem nos ajudar a fazer, que nós temos que fazer esse levantamento. Pesquisa de normas que passaram a permitir a utilização de derivativos aqui no Brasil, porque a crise não nos atingiu mais ainda a partir de 2008, foi porque os nossos bancos não estavam tão dependurados nos derivativos. Só aqueles grandes bancos internacionais é que tinham o mercado para os seus próprios papéis. Aqui no Brasil, nossos bancos não estavam tão comprometidos com esses derivativos. E, por incrível que pareça, justamente logo após a crise, começou a haver um relaxamento de normas aqui. E nós precisamos fazer esse levantamento, não é? Dessas normas que passaram a permitir a utilização de derivativos. Quer dizer, o que já comprovadamente deu errado lá fora, a gente vai passar a fazer aqui, não é? E outro canal de contágio que já está criado são os fundos financeiros. Veja bem, se o que provocou a crise lá fora foi a bolha de papéis podres, que acabaram sendo empurrados para os bad banks, para os bancos podres, o que eles precisam para reciclar esse papel? É igual lixo. O que precisa? Um depósito, tá certo? O que o Brasil está fazendo? Criando imensos fundos financeiros, como o Fundo do Pré-Sal, o Fundo de Pensão, que infelizmente acabou de ser aprovado, o FUNPRESP, inclusive que já vimos que está sendo criado também nos estados e municípios, o Fundo Soberano, esses são os principais, mas vários fundos financeiros, né? Eu participei de um debate contra a FUNPRESP lá no Senado, naquela passagem relâmpago do projeto de lei por lá, e um dos representantes do governo que estava presente falou que eu estava errada, que não pode, que o FUNPRESP, os fundos de pensão, não poderiam aplicar em derivativos. Um representante do governo disse isso. Só que, olha o que diz essa resolução do Conselho Monetário Nacional desde 2009. Ele trata dos investimentos das entidades fechadas de previdência complementar, que é o caso da FUNPRESP. A FPS, que é a entidade fechada de previdência complementar, pode realizar operações com derivativo. É norma, pode. Sabe? Então, vocês imaginem, principalmente considerando que a modalidade do FUNPRESP é de contribuição definida, ponto. Não fala, o benefício vai depender do mercado. O que vocês acham? O risco que nós estamos correndo? De levarmos a nossa contribuição, o governo pagar a sua contribuição, porque está provado que o FUNPRESP vai aumentar o gasto governamental, e do final, era tudo papel podre. Não tem nada a pagar de aposentadoria para você, né? Outro risco, só uma curiosidade também relativa à questão do FUNPRESP. De onde vem essa proposta, né? Vem do Fundo Monetário Internacional. Nós encontramos uma carta de 98 que trata da criação de contas individuais para os participantes, tanto do setor privado como do setor público, e trata ainda de vários gatilhos automáticos serão embutidos para aumentar as alíquotas das contribuições em caso de desequilíbrios financeiros. O projeto de lei não colocou dessa forma, de gatilhos automáticos para aumentar a contribuição, porque talvez isso aí levantaria mais reações contrárias ao projeto. O que constou do projeto? A contribuição será revista sempre que é necessário. Mas é a mesma coisa, né? Para bom entendedor, né? Bom, nós sabemos das armadilhas do fundo de pensão que está quebrando no mundo inteiro, principalmente agora a partir da crise,
quebrando em vários países na Argentina, né? Já tinha quebrado lá atrás, agora a Previdência Pública foi novamente estatizada na Argentina, nos Estados Unidos, na Europa, até a OCDE advertiu sobre o risco de quebra, né? Nós sabemos que previdência é sinônimo de segurança. Não tem nem lógica semântica colocar nossa previdência em aplicações de risco. Não é? Tem alguma coisa por trás disso, né? E em relação ao Fundo Social do Pré-Sal, grande propaganda tem sido feita em relação ao Fundo Social. Inclusive, isso aí serviu para acomodar um pouco as reações de ambientalistas em relação ao risco de exploração do pré-sal, né? Porque criaram esse fundo que, com a promessa de vir arrecadar trilhões, e os recursos seriam investidos em educação, cultura, esporte, saúde, ciência e tecnologia, meio ambiente, mudanças contra as mudanças climáticas, quer dizer, tudo que todo mundo apoia. Porém, o que diz o artigo 50 da mesma lei? Os investimentos e aplicações do Fundo Social serão destinados preferencialmente a ativos no exterior. E quais são os ativos que estão abundantes no exterior? Os derivativos, os ativos tóxicos, podres, que estão lá nos bad banks. E o artigo 51, o que diz? Os recursos do Fundo Social para aplicação nos programas e projetos a que se refere o artigo 47, deverão, não é poderão não, deverão ser os resultantes do retorno do capital. Então, os bilhões que o Fundo Social vai acolher, a esses recursos reais, não irão direto para as áreas para as quais ele foi criado. Eles vão dar uma voltinha, vão se transformar em papéis e somente o rendimento desses papéis deverá ser aplicado, né, no fundo. Se houver, muito bem lembrado. Eu estou vendo pessoas de pé e tem cadeiras lá no fundo. Se o pessoal do fundo ajudar e mandar essas cadeiras que estão lá, pode botar mais cadeira aqui, ó. Senta ali. Enquanto isso, eu tomo água. Então, vocês estão vendo? E várias promessas, inclusive agora na mesa de negociação, eu soube que na mesa de negociação para tentar evitar essa greve, foi dito para os professores, olha, contem com o recurso do Fundo Social lá do pré-sal, porque está lá para a educação, né? Então, é bom agora na greve, vocês, então modifica a lei, não é? Não é uma proposta que pode integrar aí a pauta da greve? Os recursos do artigo 47 têm que ir direto para as necessidades, né? Bom, por que é que nós temos que procurar saber que dívida é essa que está absorvendo tantos recursos, inclusive no nosso país? O Brasil é um paradoxo, né? O Brasil não é qualquer país. O Brasil, apesar de 512 anos de expoliação de nossas riquezas, ainda é, atualmente, o 6º país mais rico do mundo, né? Riqueza, não só riquezas naturais, né? Ontem, até no debate à noite, foi levantada a riqueza do povo brasileiro, a solidariedade do brasileiro, a riqueza interior que o brasileiro tem, que é um povo não chegado a guerras, né? É um povo, ao contrário, amigável por natureza, né? Ele bateu o olho na pessoa, já virou amigo, não é assim? E, enfim, falamos a mesma língua. Olha a riqueza. Gente, eu estive na Bélgica em dezembro. Uma dificuldade para organizar um debate assim. Um país minúsculo, 4 línguas, as pessoas não se comunicam. E é outra índole. Já sabe que é da outra região, já olha, já é inimigo, é o contrário.
já começa a brigar. Né? Então, essa nossa riqueza, não é? Nós temos que considerar isso e levantar nossa autoestima e botar nossa cidadania em exercício para resgatar o nosso país. Porque, olha só, se esses dados aqui, esses dados não combinam. Nós somos o 6º país mais rico do mundo e somos o 3º pior do mundo em distribuição de renda. Ou seja, nós somos quase o campeão mundial em injustiça social. De acordo com o relatório publicado pela ONU, que mede o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, o Brasil está na 84ª posição no ranking do respeito aos direitos humanos. Eu pergunto a vocês, isso aqui tem alguma coisa errada, não tem? Não pode, a 6ª economia mundial, né? Hoje cedo eu estava vendo a tragédia das populações aqui, sacrificadas pelas enchentes. Gente, aquilo é revoltante pensar, não só por causa das enchentes, não, mas a enchente permitiu ver a qualidade da moradia daquelas pessoas. Como aquelas pessoas estão vivendo. No 6º país mais rico do mundo. Nós não podemos ficar parados diante disso. Nós temos que fazer alguma coisa. No Brasil, vocês acham que o governo e o próprio povo admite que nós já temos uma crise da dívida? Vocês acham? Pode responder. Não, não admitem. Mas então, por que é que nós temos que destinar quase a metade do orçamento da União para pagar a dívida? Se a dívida não é problema. Por que nós temos os juros mais elevados do mundo? A notícia, domingo, era que a Espanha, que está quebrada, dívida de 400% do PIB, desemprego recorde superior a 50%, a Espanha estava caminhando por uma taxa de juros perigosa de 6% ao ano. Aqui no Brasil, o governo está comemorando que agora a Selic é 9%. E os juros efetivamente praticados na venda de títulos é de 11%. Estamos em crise ou não? Por que nós temos a carga tributária mais elevada e regressiva? O que é regressiva? O pobre paga proporcionalmente mais do que o rico. Porque a carga é concentrada em tributos indiretos e quando a pessoa pobre gasta tudo que ela tem em consumo e ainda passa falta, né? Ela então paga proporcionalmente mais. Tem um estudo importante do IPEA sobre isso. Não temos o devido retorno em bens e serviços públicos, não é? Porque o dinheiro está indo para pagar a dívida. Contingenciamento de gastos sociais, congelamento de salários do setor público, está lá o PL 549. Prioridade para metas de superávit, metas de inflação, acima de tudo. Né? Reformas neoliberais continuamente, previdência, privatizações. Dilma acabou de privatizar aeroportos, a previdência do setor público. Os postos, até do pré-sal, foram leiloados por Lula. Isso é privatização. Não é? Ausência de controle de capitais, liberdade de movimentação de capitais. Todos esses itens têm que ser vistos como mecanismos do tal sistema da dívida. Tudo isso aqui está relacionado com o privilégio da dívida. Não é? Como a gente vai tentar colocar rapidamente. Esse gráfico do orçamento da União, ele escancara, né? Que a dívida é um problema, é o problema do Brasil. Não é? Como dizia o Leonel Brizola. Ele dizia que o problema não é um dos problemas do Brasil. A dívida é o problema do Brasil. E esse quadro mostra o orçamento da União executado em 2011. Foi o que foi efetivamente gasto. Para juros e amortizações da dívida, foram 45,05%. Quanto foi para a educação, gente? Quanto? 2,99. Aqui.
2,99. Para a saúde, 4,07. Para ciência e tecnologia, mola mestra aí do verdadeiro desenvolvimento, né? 0,32. Né? Saneamento, 0,02. Habitação. Quanto aparece aí para habitação? Zero. Zero. E qual foi o principal programa da campanha eleitoral? E como é que aparece com zero? Porque sabe como é que funciona esse programa? Esse programa é endividando a população. Entendeu? A população se endividando com o setor financeiro para viabilizar. Não é? Cultura. Cultura, que é importantíssimo, porque a história se aprende através da cultura. Não é? Quanto? 0,04. Quase nada. Né? Então, olha, por que tem todo esse ataque contra a Previdência? Todos os dias a grande mídia repete naquela retórica, né, que tem déficit, que não existe déficit. Né? Nós sabemos que não existe, mas a imprensa, grande mídia, todo dia, rombo, déficit da Previdência. Por que eles fazem isso? Porque a Previdência ainda tem 22%, porque atende a 80 milhões de brasileiros. Então, onde ainda tem recurso para absorver? Aqui. Então, ataques na Previdência. Né? Diante desses dados, né, nós temos que falar um pouquinho. Mas, espera aí, que dívida é essa? Como é que chegamos a esse ponto? Então, temos que entender que dívida é essa. Essas informações que agora eu vou falar foram... decorrem de um acesso a dados que nós tivemos por ocasião da CPI da dívida, realizada na Câmara dos Deputados em 2009, terminou em maio de 2010. Vocês tinham conhecimento dessa CPI? Engraçado, né? A grande mídia fala 24 horas por dia na CPI do Cachoeira, né? Não falou uma linha da CPI da dívida. Por que será? Né? Temos que refletir sobre isso. A dívida externa atual está em 402 bilhões de dólares. Muita gente acredita que a dívida acabou depois que Lula fez o pagamento ao FMI. Não acabou. O que ele pagou para o FMI, ó, essa quedazinha aqui, e já recuperou e ultrapassou tudo, tá? Nós pagamos só o que devíamos ao FMI. A dívida com os bancos continua subindo. O que o Brasil fez? Simplesmente mudou de credor. Pagamos ao FMI uma dívida que custava 4% ao ano de juros. E, para pagar o FMI, nós emitimos dívida interna. Dívida emitida pelo Tesouro, que na época pagava juros de 19,3% por ano. Então, a dívida apenas mudou de mãos. Deixamos de dever ao FMI a 4% para dever aos banqueiros que compram os títulos da dívida interna a 19,3%. Que tal? Foi isso que foi feito. E mais, essa queda também, nós apuramos durante a CPI, resgate de títulos da dívida externa com pagamento de ágio. Eu pergunto para vocês, quando vocês fazem o pagamento de uma conta antecipadamente, vocês vão lá pedir o quê? Desconto. Se não tiver desconto, não vale a pena, né? Pois desde 2004 o Brasil está fazendo resgate, desde 2005, resgate antecipado com pagamento de ágio que chegou, sabe a quanto? 70% do valor nominal. Na época da CPI, isso foi questionado. E qual a resposta? Hoje, a dívida pública é administrada pelo tal do benchmark. Benchmark. Sabe o que é isso? Marcação de mercado. A marcação de mercado tem lá, um dos itens, é a expectativa do credor. E a gente não pode frustrar o credor, né? Então, o título da dívida externa era em dólar,
o dólar caiu, para cumprir o benchmark e a expectativa do credor, o Brasil pagou a diferença em ágio, que tal? Então, eu estou falando essas informações porque isso tudo pode ser munição para a greve de vocês, para a mobilização de quem ainda não está mobilizado. Né? Vocês precisam aproveitar essa greve para debater, porque normalmente as pessoas não têm tempo para fazer o debate. Já estão sobrecarregadas com seus trabalhos. Né? Então, aproveitar essa greve para tomar conhecimento dessas informações, porque enquanto os trabalhadores e a sociedade brasileira está sacrificada, o setor financeiro está sendo ultra privilegiado. Né? A dívida externa atual começa na época da ditadura, muita gente gosta de falar que foi o Juscelino que quebrou o Brasil. Não foi, não. Em 70, a dívida externa era quase nula. Era quase nula, era uma dívida de 5 bi dólares. Teve um forte endividamento na ditadura militar, nos anos 70. Na CPI, nós identificamos que essa dívida, que todo mundo falava que era a dívida do milagre econômico, das grandes hidrelétricas, siderúrgicas e tal. Não, no início da década de 70, 75% da dívida externa era privada. Era dívida de bancos e de multinacionais instaladas no país. O que aconteceu depois? Os próprios bancos credores elevaram as taxas de juros de 5% a mais de 20% ao ano. Provocaram uma crise. Diante da crise, FMI tem que vir ajudar. Foi assim que o FMI entrou no Brasil. Uma crise provocada pelos próprios bancos que antes haviam emprestado, haviam seduzido o país a assumir empréstimos. Tá? Tudo isso, na década de 80, essas dívidas, tanto do setor público como do setor privado, foram transferidas para o Banco Central do Brasil. Vocês sabiam disso? Nós tivemos acesso a esses acordos na CPI. E depois, isso significou uma estatização de dívidas privadas. A década de 80 ela é conhecida como a década perdida, porque essa crise, toda essa transferência de dívidas para o setor público, junto com a interferência do FMI aqui, amarrou o nosso país, não é? Há uma suspeita de que essa dívida externa tenha prescrito em 92. Isso é um capítulo que ainda tem que ser investigado. Uma comissão, na época, quem participava dessa comissão, Armínio Fraga, que lá na frente virou presidente do Banco Central, Murilo Portugal, que lá na frente virou secretário do Tesouro, depois virou diretor do FMI, agora é presidente da FEBRABAN. E participava Pedro Malan, que depois foi ministro da Fazenda. Armínio Fraga, Pedro Malan, Murilo Portugal, e hoje está no Banco Mundial. Só assim, gente, né? Muito. Em 92, existe uma suspeita de que essa dívida externa, bem aqui, ó, 92, aqui, que ela tenha prescrito. Tá? Há dados que nós começamos a investigar que os próprios bancos internacionais tinham dado baixa nos seus balanços. Tem alguém da contabilidade aqui? Aí, o que acontece quando alguém dá baixa de alguma coisa no seu balanço? Isso simplesmente não existe. Deu baixa. É igual um bem. Depreciou, deu baixa. O que é aquilo? Nulo, zerou. Então, há uma suspeita forte que precisa ser mais investigada e uma equipe de várias pessoas, mas esses 3 eram os principais, fizeram uma negociação e transformaram toda essa dívida nos tais bônus Brady. Vocês já ouviram falar dos bônus Brady? Títulos que foram emitidos aqui em 94. Essa emissão foi feita em Luxemburgo, porque eram papéis que não respeitavam aquelas normas que vinham vigentes desde
a crise de 29, toda aquela normatização que foi feita, esses títulos, Brady, não atendiam aquela normatização. Por quê? Foi feita uma troca direta, não foi feita oferta pública. Ou seja, se a gente fizer depois o minicurso aqui, nós vamos trazer até documentos para mostrar, porque é uma história muito triste. E aí, esses bônus Brady, crimes de lesa pátria, inclusive várias comissões do Congresso Nacional, na década de 80, os relatórios estão na nossa página na internet, porque isso estava desaparecido, e a CPI possibilitou acesso a esses relatórios. Vocês podem acessar, principalmente os jovens, acessem o relatório na página da Auditoria Cidadã e leiam, porque aí falam de toda essa situação. O que aconteceu com esses bônus Brady? Eles serviram de moeda para comprar nossas empresas no processo de privatizações. Tá? E a dívida continua. A dívida que tinha sido contraída para construir as nossas empresas, essa continuou se reciclando e transformando em dívida interna. E essa mesma dívida serviu, os títulos serviram para comprar nossas empresas. Tá? Bom, é uma história que a gente, se tiver mais tempo, depois entra em detalhes. E a chamada dívida interna? A dívida interna não é interna, né? Porque quem compra os títulos, inclusive, são bancos estrangeiros. Então, essa denominação interna também, nós temos que ficar atentos, porque às vezes isso aí, muita gente entende que a dívida é nossa, porque é interna. Não é assim. Ela explode a partir do plano real, né? E é uma dívida que nós tentamos pesquisar a contrapartida dela. Tem cadeira aqui, ó. A contrapartida dela, e a contrapartida são mecanismos meramente financeiros, é juros sobre juros, sem contrapartida real. É uma dívida que foi crescendo assim como agora, para acumular reservas. A gente aceita a entrada de dólares, o Banco Central fica com os dólares, compra título da dívida americana, que não vai render quase nada, e emite dívida para enxugar esses dólares. Ora, isso, mais uma vez, não pode ser considerado dívida pública. Dívida do PROES, do PROER, de salvamento dos bancos aqui no Brasil, isso tudo virou dívida. Tá? Então, nós temos que investigar, porque a dívida interna já supera 2,5 trilhões. 2,5 tri de reais. Bom, aqui uma informação recente. Vocês estão vendo a grande propaganda que a Selic caiu para 9%. Só que a gente acompanha, nós entramos lá no site do Tesouro e verificamos por quanto que os títulos estão realmente sendo leiloados. E verificamos que no dia que a Selic caiu para 9%, o Tesouro vendeu os títulos a 10,78%. 20% acima. O que você acha? O seu salário é 5 mil? Não, vou te pagar 20% a mais. Que tal? Né? É assim, o mercado financeiro não precisa fazer greve, não. Aliás, tem um artigo lá na nossa página, viu? Que eu publiquei há pouco tempo, escrito assim, corrupto não faz greve. Eu acho que vocês podiam divulgá-lo aí durante a greve, porque corrupto não precisa fazer greve, né? Então, por que isso aqui acontece? Por que isso aqui acontece? Como é que ocorre a venda dos títulos pelo Tesouro Nacional? A primeira venda, o Tesouro emite os títulos, hoje em dia é virtual, não tem mais aquele papelzinho, mas é como se fosse uma nota, né, para a gente materializar, para as pessoas entenderem bem. Como se fosse uma nota, um compromisso do governo, só que é uma nota que você vai ter que fazer um resgate futuro de acordo com o prazo daquele título. E ele é mais valioso do que uma nota, porque ele rende juros, né? Enquanto que a nota é aquilo ali. Quem compra em primeira mão os títulos? Os dealers. Desculpe pela palavra em inglês, mas é assim que está no site do Tesouro Nacional, na página do Tesouro Nacional. São os dealers, as instituições credenciadas a operar com a CODIP e com o DEMAB. O que é isso?
os, os setores do Tesouro Nacional e do Banco Central que vendem os títulos. No período de fevereiro a julho de 2012, são esses aqui, ó. Vocês conseguem ler aí? Bradesco, BTG, Citibank, Morgan. Olha só. Então, por que se a taxa básica era 9, por que o Tesouro teve que vender por 10,78, 20% acima? Porque os dealers, para que não haja nenhum atrito entre eles, eles combinam antes. Quais as séries que você vai comprar? Então, é tudo divididinho. Então, dependendo da série, alguns bancos que estão lá, cruzam os braços. Aí o Tesouro faz um lançamento oferecendo taxa de juros de 9%. Resultado do leilão, 0. Oferece um pouco mais, resultado do leilão, 0. Só quando a taxa de juros chega no patamar que eles querem, aí eles vão lá e compram. É assim que está funcionando, né? E ninguém sabe, né? Por isso que a gente tem que divulgar isso. Porque como que a gente vai incidir sobre uma realidade, exigir mudança dessa realidade, se a gente não conhece, né? Em números, em dezembro de 2011, a dívida externa estava em 402 bilhões de dólares, a interna em 2,5 trilhões, ou seja, a dívida brasileira em 3,2 trilhões, ou 78% do PIB. Sim. Ah. Olha, eu espero que ela saiba. Agora, nós temos que estar atentos para os artifícios criados para divulgar esses números. Primeiro, a dívida líquida. Quando vocês forem ler agora as notícias, nas revistas, nos jornais, e estiver falando dívida tantos por cento do PIB, se vocês lerem algo em torno de 30 e poucos por cento do PIB, 34 por aí, não vão dizer que a Maria Lúcia estava errada, não. Olhem se o que está falando lá não é dívida líquida. O que é dívida líquida? Vocês entendem o que é dívida líquida? Dívida líquida é uma jabuticaba, só existe no Brasil. Nenhum país do mundo calcula dívida líquida e divulga dívida líquida. Por quê? Não tem nenhum sentido lógico. É a mesma coisa que eu assumi uma dívida aqui com o professor David, né? Eu assumi uma dívida com o professor David aqui de 100 mil reais. Ele me emprestou. Aí eu vou falar que não... Minha dívida não é 100 mil, minha dívida é 40 mil. Porque eu tenho um lote lá em Minas que vale 60 mil. Ué, qual o sentido? A não ser que eu venda o lote lá e pague a ele, aí eu posso falar que a minha dívida é 40 mil. Agora, vocês entenderam o que é dívida líquida? Pego algum crédito e considero, então eu vou falar, não, minha dívida não é 100 mil, minha dívida é 40. Não, as reservas internacionais, vendas futuras, sim, pode ser, mas hoje eles calculam dívida líquida, eles consideram, por exemplo, as reservas que estão lá aplicadas em títulos do Tesouro norte-americano. E que, inclusive, são grandezas diferentes, porque embora o Brasil realmente tenha aquele crédito, em primeiro lugar, não está disponível. O que vocês acham que vai acontecer com o Brasil se o Brasil resolver liquidar esses 400 bilhões de reserva? No outro dia, a quarta frota está aqui. Por muito menos estava lá, na época do pré-sal. Então, não estão disponíveis. Segundo, quanto rendem essas reservas internacionais? Quase zero. E quanto nós pagamos na nossa dívida? Uma média de 12% de juros. Então, você pode comparar uma coisa com a outra? Não tem lógica. Então, toda vez que vocês lerem alguma publicação que estiver falando em dívida líquida, vocês já podem saber que não é coisa séria. Porque a dívida
sobre a qual são calculados os juros é a dívida bruta. A dívida que nós vamos ter que nós estamos honrando, não teríamos que honrar, não, porque tinha que fazer auditoria e separar a dívida ilegal. Mas a dívida que nós estamos honrando é a dívida bruta. Tá certo? Então, não tem sentido falar em dívida líquida. Outro artifício, juros reais. O que é isso? Retiram dos juros nominais, que são os juros totais que a gente paga, retiram a parcela da atualização calculada pelo IGPM. O que é o IGPM? Índice calculado pela Fundação Getúlio Vargas, uma instituição privada. E significa, que índice é esse? Não é o índice de inflação. O índice de inflação medida, efetivamente ocorrida, é o IPCA, calculado pelo IBGE, inclusive utilizado pelo Banco Central. O IGP, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ele mede a expectativa de inflação. Então, ele nem mede a inflação real, ele mede uma expectativa de inflação, inclusive, ele capta a variação cambial. Ele capta a variação cambial, então, é uma ficção, E essa atualização calculada pelo IGPM, ela é retirada do cálculo. Então, quando eles divulgam quanto gastou com juros, fica uma importância muito mais palatável, né? As pessoas não se assustam, porque já tirou ali a atualização. E como é que o Tesouro está contabilizando essa atualização medida pelo IGP? Está contabilizando não como juros, parte dos juros nominais. Está contabilizando como amortização. Alguém aqui que já fez uma dívida sabe disso. Atualização é o quê? Parte do juro nominal. Não é amortização, né? Outro artifício, tiram a parte da dívida externa privada, quando quem tem que correr atrás dos dólares para quitar a dívida externa, seja pública ou privada, é o setor público. Inclusive, toda dívida externa tem o aval do governo. E outra coisa é a comparação da dívida líquida com o PIB. Isso aí também, eles não chegam nesse 78, eles chegam em 30 e poucos, né? Então, nós temos que estar atentos a esses artifícios. Em relação à dívida dos estados, eu vou passar um pouco rápido, que eu estou fazendo muito comentário hoje, estou demorando aqui. A dívida dos estados está na pauta dos debates. A Câmara dos Deputados criou um grupo de trabalho, várias assembleias legislativas montaram grupos, comissões, em Minas foi uma comissão especial. Um dos folhetos que eu trouxe aí é sobre a dívida dos estados. Essa dívida também começou na ditadura militar. No início, houve um incentivo para o endividamento dos estados nas décadas de 70 e 80. Nós já pontuamos, inclusive, a legislação que trata disso. Depois, lá em 97... houve um refinanciamento da dívida dos estados por essa lei 9496. Além desse refinanciamento, se exigiu que os estados privatizassem os seus patrimônios e saneassem os bancos que seriam privatizados. No caso do Amazonas, olha só a renegociação que foi feita do Amazonas. Uma dívida, em 98, de 120 milhões redondinhos. Eu achei isso aí interessante, redondinho. Tem que resgatar que empréstimo é esse. E a dívida do Estado era 120 milhões, mas o valor refinanciado foi 536 milhões. Por quê? Qual é a diferença? A diferença são 417 milhões de dívidas do PROES. O que foi o PROES? O Programa de Saneamento dos Bancos. Que saneamento foi esse? Será que seriam dívidas privadas?
Isso aí a gente tem que investigar, porque isso aí, essa dívida aí do PROES, virou dívida pública que vocês estão pagando. E quem está pagando tem que ter o direito, no mínimo, de saber o que está pagando, né? Que dívida é essa? Atualmente, aquela dívida já virou, vocês estão vendo aqui Amazonas? 2 bilhões e 600 milhões. Já virou esse monstro aí. Apesar dos pagamentos que o Estado faz, tá? Nós fizemos uma simulação com os dados de Minas Gerais. Essa daqui é a dívida ocorrida. Se a União tivesse aplicado os mesmos juros que o BNDES aplica para emprestar para construtoras para fazer obra no exterior, a dívida de 70 bilhões de Minas Gerais não existiria, já teria sido paga. Isso aí é para vocês terem uma ideia das condições desse refinanciamento, né, que não vai dar para entrar em detalhe aqui. Mas eu fico à disposição, uma parte está aí nesse panfleto que a gente distribuiu. Qual o perfil da dívida dos estados? 95% da dívida dos estados é referente à dívida refinanciada pela União. Mas nós temos verificado um aumento assustador dos empréstimos do Banco Mundial. O Banco Mundial está entrando nos estados, nesse período em que o dólar estava baixo, os estados se endividaram com o Banco Mundial e agora o dólar já começou a subir, né? E nós detectamos assessoria do Banco Mundial para a criação de fundos de pensão nos estados. 23 estados manifestaram interesse, o recurso já foi liberado para 18 estados. O que isso aí vai possibilitar, gente? Criação daqueles fundos financeiros nos estados, transferindo a crise para o interior do país. Tá? Tem que estar de olho nisso aí. Bom, está tendo uma grande mobilização em torno da dívida dos estados. E é importante que aqui vocês procurem saber também, porque até a UNALE, a União Nacional das Assembleias Legislativas, está envolvendo, vários estados convocaram estudos e investigações do Tribunal de Contas, tem comissão especial em Minas, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e outros estados. Seria bom vocês saberem o que está acontecendo aqui com a dívida do estado do Amazonas também. Bom, nós falando assim sobre endividamento, nós precisamos detectar como esse sistema opera, né? Nós já falamos que no modelo econômico, no sistema legal, político, ele usa também a corrupção, claro, não é? Como é que consegue operar e a grande mídia, né, para exercer essa dominação. Em termos de poder econômico, a gente visualiza um poder exacerbado dos bancos privados e do FMI, uma financeirização total da economia, tudo agora é baseado em fundos, em papéis. O setor financeiro provoca as próprias crises, não é? E depois, é ele que sai beneficiado das crises, o povo paga a conta, né? Foi assim na década de 80 aqui no nosso continente, agora está sendo assim na Europa, nos Estados Unidos, né? Uma liberdade total para os fluxos de capitais, com direito a sigilo e acesso a paraísos fiscais, onde os lucros desaparecem, os registros desaparecem, não é? E, enfim, uma série de privilégios que garantem a destinação da maioria dos recursos, a ausência de transparência, privatizações, privilégios tributários, controle da grande mídia pelo setor financeiro. Então, o modelo econômico está minado por esse poder. Só para dar um exemplo de atuação, isso aqui eu já falei, o Banco Central enxuga os dólares, né? Vocês lembram, um mês atrás, a Dilma reclamando do tsunami de dólares entrando no Brasil? Esse tsunami entra e vai parar onde? Nos bancos, o Banco Central faz a leitura, nossa, tem muita moeda em circulação, tem que enxugar, senão vai provocar inflação. Ao invés de tapar e estabelecer o controle, é a mesma coisa que uma enxurrada caindo aqui nessa sala hoje, uma cachoeira caindo aqui, ó, a cachoeira é melhor, bem melhor, né? Uma cachoeira entrando aqui, ao invés de providenciarmos uma lona correndo, vamos tapar a entrada de água, não. Todo mundo pega seus lencinhos de papel, vamos enxugar.
Não tem, né? É isso que está sendo feito. E aí, enxuga, entra o tsunami entrando, o Banco Central enxugando. E como é que o Banco Central enxuga? Ele entrega título da dívida brasileira, que paga os maiores juros do mundo. Então, o dólar, papel sem lastro, hoje já está provado isso, impresso à vontade, que foi entregue quanto para os bancos? 16 trilhões foram entregues diretamente pelo FED para os bancos. Esses dólares entram aqui no Brasil e são trocados por título da dívida brasileira que paga o maior juro do mundo. Isso é dívida pública, gente? Isso pode ser considerado dívida pública que nós todos estamos pagando? E o que o Banco Central faz com os dólares? Empresta para os Estados Unidos, compra título da dívida americana. Nós estamos financiando os Estados Unidos. A juro quase zero. Qual o resultado disso? Em 2009, prejuízo de 147 bilhões para o Banco Central. Alguém sabia disso? Isso aqui apareceu em alguma mídia? Em 2010, prejuízo de 50 bilhões de dólares. Quem pagou esse prejuízo? Nós, sabe por quê? A lei de responsabilidade fiscal, que bota limite, né, que inclusive todos vocês já devem ter se deparado com essa lei, porque não tem recurso para isso, para aquilo outro, porque limite da lei de responsabilidade fiscal. Mas essa mesma lei de responsabilidade fiscal não impõe limite algum para a política monetária. Pelo contrário, ela diz o seguinte, o prejuízo, o custo da política monetária, o prejuízo do operacional do Banco Central, deve ser arcado pelo Tesouro Nacional. Aí é que vem para onde vai por que fazem os contingenciamentos? Por que corta? Por que vários projetos não são executados? E mais, enxugou daqui, dali, não deu para pagar? Emite mais dívida para pagar, para cobrir o prejuízo. Esse aqui é só o dado que eu coloquei que prova a evolução das reservas com a evolução das operações de mercado aberto, que são essas operações que o Banco Central faz de ficar com recurso e entregar título para os bancos. Tá? Como opera esse sistema no aspecto legal? Desde a Constituição Federal, os privilégios já estão instalados. O artigo 166 da Constituição diz o seguinte, qualquer projeto para ser executado tem que indicar a fonte do recurso. Pode ser o mais prioritário e justificável do mundo, tem que indicar de onde vai tirar os recursos, exceto a dívida. Essa exceção para a dívida, né, é objeto de uma denúncia feita por professores também e então assessores do Senado, num artigo que chama Anatomia de uma Fraude à Constituição. Ele é acessível na internet, está inclusive na página da UNB, que vale a pena estudá-lo. O privilégio continua na LDO, que parte da elaboração do superávit. Na lei de responsabilidade, já falei, que estabelece limite para os gastos públicos. Não é crime deixar as crianças sem escola, sem acesso a atendimento médico, mas é crime não pagar a dívida. Isso é que essa lei diz. Outras fontes não tributárias, o lucro das estatais distribuído aos governos, por exemplo, o lucro do Banco do Brasil, o lucro da Petrobras, de todas as empresas que ainda são públicas, na parte pública delas, vai para pagar dívida. E a desvinculação de recursos específicos, a partir de 2008, essas medidas provisórias 435 e 450 permitiram que todo recurso ali financeiro, orçamentário, não gasto, passa o rodo no fim do ano e vai para dívida. Então, é uma série de privilégios que garantem. Por outro lado, nós temos aí o contingenciamento recorde em 2011, a prorrogação da DRU, né? O que é a DRU? Desvinculação das receitas da União, aquelas receitas que são constitucionalmente vinculadas, aprovam lei para desvincular, para pagar a dívida. Arroxo de gastos sociais em 2012 e um contingenciamento de 55 bi, negativa de reajustes salariais,
Emenda 29, não é? Os vetos da presidente, com a justificativa de dificuldade fiscal. O Plano Nacional de Educação recusa em aumentar o 10% do PIB, não tem recurso para isso. O 1992, a privatização da Previdência, a privatização de hospitais universitários, congelamento, e etc. Né? Então, a gente vê que é uma estrutura legal que garante tudo para a dívida e que é cumprida à risca, e uma estrutura legal que tira tudo da sociedade. O sistema da dívida também opera no campo político. Nós identificamos que essa atrocidade começou na época da ditadura. Isso não foi privilégio do Brasil. Foi uma situação geográfica mesmo, geopolítica. A ditadura serviu para a entrada da dominação financeira no nosso continente. Agora, na Europa, nós estamos vendo a tecnocracia tomar lugar de dirigentes na Grécia, né, antes das eleições. O ministro grego anterior, quando ele falou em plebiscito, o que aconteceu com ele? Tiraram e botaram uma pessoa do Goldman Sachs, do banco Goldman Sachs. Né? Na Itália, a mesma coisa. Né? Enfim, resumidamente, existe uma estratégia de manutenção do poder de acumulação capitalista. Como é que essa estratégia funciona? Ao mesmo tempo que garante lucros para o alto setor empresarial e financeiro, que financia campanhas eleitorais e financia a corrupção, porque, afinal de contas, quem financia a corrupção? Quem, né? Só se fala de corruptos, mas quem financia? Né? O extremo poder da mídia ligado ao grande capital, porém, uma ilusória distribuição de riqueza para manter o povão anestesiado. Como é que isso funciona no nosso país? Com Bolsa Família, com pífios reajustes para o salário mínimo, com acesso a produtos baratos, né? Quem nunca conseguiu ter um liquidificador, agora tem, acha que a vida melhorou muito. Acesso a créditos e financiamentos. Está todo mundo endividado, não é? Todo mundo endividado, a plateia fica alvoroçada. Quem ganha e quem perde. É isso aí. Bom, quem ganha e quem perde com essa estratégia, né? Vamos ver quem ganha e quem perde. De um lado, os banqueiros, do outro lado, os trabalhadores, né? Bom, enquanto aquele outro gráfico mostra o retrato do orçamento da União em 2011, esse gráfico aqui mostra a evolução dos gastos desde o Plano Real, desde 95. Vocês estão vendo a linha azul aqui embaixo, educação e cultura? Dá para ver? Ó, quase não variou. Olha aqui, saúde e saneamento. Pessoal e encargos. Ó, aqui estão os salários e os encargos. Previdência e assistência social. E a dívida? Eu tinha que crescer mais para... Olha só. Agora, olha que interessante. Qual foi a grande propaganda do Plano Real, inclusive que justificou aquelas medidas que levaram a quebra de indústrias aqui no Brasil e tudo mais, porque não podia reajustar preço. O que era? Não tem inflação, não pode reajustar, certo? Mas a dívida continuou com privilégio de reajuste, olha aqui. Reajuste com base no IGPM. Daquele índice lá, fictício, porque é expectativa de inflação. Pois é, tá? Só de juros nós estamos pagando 1 bi por dia. Vocês conseguem visualizar quanto que é 1 bi? Eu vou tornar a dar o exemplo de ontem. Uma aluna que me ajudou com essa visualização. Ela disse, a gente consegue imaginar um apartamento de 1 milhão, né? Desses bárbaros com varanda, 1 milhão. Na Ponta Negra. Então, um edifício de 10 andares com um apartamento desse por andar.
dá 10 milhões, certo? Para ter 1 bi, eu tenho que ter 100 edifícios desse. 100 milhões. 100 edifícios de 10 andares, com apartamento de 1 milhão por andar. Isso, gente, é o que nós entregamos por dia de juros. Se computar juros e amortizações, nós estamos entregando o dobro. Agora, olha a evolução salarial. Em relação ao PIB e em relação à receita corrente líquida. Bom, também no modelo tributário, privilégios para o andar de cima e injustiças para os trabalhadores. Um desrespeito aos direitos humanos. Como é que está a saúde pública no país, com filas, mortes sem atendimento, insuficiência de leitos, a educação com a ausência de políticas educacionais efetivas, salários irrisórios, déficit habitacional, 8 milhões de moradias, além de 11 milhões de domicílios inadequados, né? Pobreza. Tanto é que a presidenta lançou um programa, Brasil Sem Pobreza, né? Oi? Agora é outro, né? Fome. O Brasil, gente, que exporta alimentos, nós temos 10 milhões de famintos. Analfabetos funcionais. Uma estatística inaceitável. 20% dos brasileiros não conseguem compreender um texto. Taxa de desemprego, porque apesar de existir vagas, não existe profissional formado para assumi-las. Né? Então, uma situação inaceitável para a sexta potência mundial. Diante disso, nós temos que rever essa situação, evidenciar que o verdadeiro rombo das contas públicas não é a previdência, não é o servidor, é a dívida. Uma dívida que nunca foi auditada. Quando o Fernando Henrique assumiu, a dívida, somando a interna com a externa, dava uns 200 bilhões de reais. 200 bilhões. Fernando Henrique pagou 2 trilhões e ainda privatizou 70% do parque brasileiro. Lula pagou 4,7 trilhões e também continuou privatizando. Então, não dá para entender. Uma dívida de 200 bilhões. Em 16 anos, pagamos 6,8 trilhões. E agora a dívida ainda está em 3 trilhões? É uma máquina. É uma máquina. E se os cidadãos brasileiros não se importarem, se a gente continuar se distraindo com o que a grande mídia nos bombardeia, o que vai acontecer? Isso vai continuar acontecendo, porque para eles está bom demais, concordam? O Equador deu uma lição de soberania ao mundo. Em 2007, o presidente do Equador criou uma comissão para fazer a auditoria da dívida, oficial, a partir de um decreto presidencial. Eu tive a honra de ser nomeada nesse decreto. Fui uma das estrangeiras que ajudou nesse processo lá. A partir do nosso relatório, ele submeteu o nosso trabalho a crivo jurídico, teve o respaldo. Ele, então, em 2009, fez uma proposta soberana de reconhecer no máximo 30% do valor daqueles títulos. Qual o resultado? 95% dos detentores, eram esses 2 tipos de títulos aqui, ó, bônus 2012 e 2030. 95% dos detentores aceitaram a proposta. Ninguém entrou na justiça contra o Equador. Isso aqui significou anulação de 70% dessa dívida. E um alívio de 7,7 bilhões de dólares para o Equador, que os recursos estão sendo aplicados em saúde e educação. Essa atitude demonstrou que é possível. Ano passado, nós estávamos no seminário no Equador, o presidente nos chamou no palácio para fazer uma reunião, para nos agradecer pessoalmente. E disse, olha, graças ao trabalho, no Equador não tem hoje uma cidade em que não tenha um hospital ou uma escola em construção ou reforma. Rafael Correia. E aí, vocês veem que é possível. Enquanto o mercado
Enquanto o mercado acatou isso aqui, o Brasil estava aí, resgatando com ágio, né? Bom, a dívida tem impedido os direitos humanos no Brasil. O que nós queremos são respostas simples. De onde veio essa dívida? Quanto tomamos emprestado e quanto já pagamos? Quem contraiu os empréstimos? Onde foram aplicados os recursos? Quem se beneficiou? Né? A única coisa que a gente sabe é que a gente está pagando a conta. A gente não sabe de mais nada. Né? A auditoria está prevista na Constituição Federal. Até hoje não foi realizada. Em 2000, nós fizemos um plebiscito, muitos aqui devem ter participado. Desse plebiscito, nós entregamos os resultados no Executivo, Legislativo, Judiciário em Brasília. O que aconteceu? Mas aí nós criamos a auditoria cidadã. Cidadã feita por nós cidadãos, para os cidadãos, a partir do esforço de trabalho voluntário, que vai colhendo apoios aqui e ali e resistindo. Todos os nossos trabalhos são publicados na nossa página, abertos. Uma das principais conquistas da nossa luta aqui no Brasil foi a CPI da dívida, que essa não teve, né? Não foi bombardeada pela mídia, né? Ela foi criada em 2008, dezembro, instalada em 2009, iniciativa do Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, identificou graves indícios de ilegalidades. Agora, tudo isso está no Ministério Público e nós precisamos da participação social para empurrar e exigir essa apuração. A CPI possibilitou também ampla mobilização social, inclusive o Andes participou de todas as audiências públicas em Brasília. Um agradecimento ao Andes, viu? Porque a CPI terminou com 2 relatórios. Um que a gente chama de relatório pizza, feita pelo relator, que era o deputado Pedro Novaes, do PMDB do Maranhão, que depois foi ministro do Turismo, e vocês viram como que ele saiu. E o outro relatório do Ivan Valente. Vocês conhecem a conjuntura política na Câmara, pois o relatório do Pedro Novaes recebeu apenas 8 votos, e o relatório do Ivan Valente teve 8 assinaturas. Naquela conjuntura política da Câmara, isso significa uma tremenda vitória, obtida a partir da força, da participação dos movimentos sociais que apoiam a auditoria cidadã, que mostraram que a gente não estava sozinho. Não vai dar para falar de tudo que a CPI apurou, aliás, eu já falei muita coisa durante a exposição, mas apenas isso aqui, porque toda vez que um grupo começa a lidar com a questão da dívida, eles falam, ih, vocês vão mexer com a dívida interna é a nossa poupança. Não é. A dívida interna está nas mãos dos bancos nacionais e estrangeiros. Na época da CPI, nem o requerimento que pedia a nominação dos detentores da dívida chegou a ser aprovado. Vamos ver agora com a lei da transparência se a gente consegue isso. Mas o que a gente conseguiu foi, em termos globais, assim, os detentores, bancos nacionais e estrangeiros tinham 55%, isso lá em abril de 2010. Fundos de pensão nacionais e estrangeiros e fundos de investimento nacionais e estrangeiros, 16, 21. Não financeiras, só 8%. Tá? Então, são os bancos que detêm esses títulos, aliás, até porque eles são super rentáveis, eles não vão abrir mão dessa oportunidade. Né? Bom, para concluir, o instrumento do endividamento público foi usurpado pelo setor financeiro. Tá? A nação está submissa aos interesses do mercado, os dealers, que colocam de joelhos mesmo. Né? Metade dos recursos orçamentários sendo transferidos para o pagamento da dívida. As consequências, um sacrifício social, exclusão, miséria e, lógico, violência. Né? Hoje, o professor, cadê ele? Abriu aqui. Alcimar abriu aqui falando da violência. Muitas pessoas estão sendo empurradas para a violência por causa das injustiças sociais. Né? Um terrorismo da grande mídia de que não há outro caminho. Fazem parecer difícil com essa massa retórica enganosa de desinformação para que nós acreditemos que é impossível.
mudar os rumos. Vocês acham que é impossível? Claro que não é. Claro que não é. E não é tão difícil, né? Como é que nós vamos... Nós temos que traçar uma estratégia, né? Afinal de contas, o nosso inimigo está comandando o mundo, né? Mas ele está extremamente fragilizado diante dessa crise, gente. Essa crise escancarou a ação fraudulenta do setor financeiro. Ele está fragilizado. Basta uma ação contundente e competente a partir da cidadania para a gente mudar isso aí. Nós temos que partir do conhecimento da realidade, concordam? Conhecimento é a base. A partir daí, mobilização social consciente. Nós precisamos de todo mundo. Ações concretas. Auditoria da dívida para desmascarar esse sistema. E democratizar o conhecimento da realidade financeira do país. Por isso é que a gente está pedindo a formação de núcleos. Porque todos têm que se sentir protagonistas. Em todas as regiões. Essa luta é uma luta de todos, né? Nós temos que exigir essas investigações do Ministério Público. Isso já está lá há quase 2 anos. Rever a política monetária e fiscal para garantir distribuição de renda, justiça fiscal e social, atender os direitos humanos, transparência, acesso à verdade, né? Essa foto mostra crianças, né, no nosso país, e o dado da ONU é de que 19 mil crianças morrem no mundo todo devido ao custo financeiro da dívida, né? Nós não podemos ficar anestesiados diante disso, né? Eu agradeço, fico à disposição para as perguntas e já deixo aqui um roteirinho. E já deixo aqui algumas pistas para a organização do núcleo. Uma mobilização, realização de eventos, investigações locais, divulgação, tá bom? Já está aqui. Conto com vocês, hein? Obrigada.